Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Boa noite. Como você pode perceber, temos aqui uma visita ilustre, né? Débora, 40 anos de PTC, primeira vez que ela está na Academia da Alma? Sim. Primeira vez. Nessa aqui, sim. Eu estou corrigindo esses pecados que a gente cometeu ao longo da caminhada. Não, mas eu sou fujona. É mesmo? só um pouquinho. Eu era. Tô Agora confessando não. o pecado aqui, já faz começando. parte da disciplina. Isso, que confessando ótimo. publicamente, agora não quero mais ser fujona. Muito bem. Inclusive, essa questão da confissão pública foi quando o Lucas falou, né? Ah, que bom, olha, a palavra dentro de casa fez efeito. Bem, hoje é a última parte que nós vamos falar sobre a disciplina da confissão. As nossas conversas aqui foram tão longas quanto a disciplina da solitude, que também foi a maior até agora. Que nós tivemos 6 episódios, né? Esse é o 6º episódio sobre a confissão. Eu anoto aqui sempre para lembrar, né? Mas é importante. Mas o meu roteirinho aqui não tem todas as coisas, não. Eu lembro que o primeiro a gente esteve aqui com a Cíntia. Eu falei texto de 1 João, Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Essa parte não está anotada, tá? Não está, tem que ir de cabeça. Então, essa relação, por que a gente pratica a confissão? Porque não tem conexão da luz com as trevas, né? Aí no segundo encontro, aí eu preciso olhar, né? Foi a confissão pública com o Lucas. Sim. Aí nós pensamos, vale a pena confessar publicamente? Até que ponto o Tiago realmente está falando isso, né? É para todo mundo. Então a gente conversou coisas aqui bem interessantes. Eu estou fazendo isso para que você tenha aquela pitadinha de assim, poxa, eu não vi isso, vou lá. Né? É só acessar o canal da igreja. Vou lá acessar o canal e ver. E eu vou te falar, assim, vou chegar nessa parte aqui. No terceiro, nós falamos sobre o poder concedido por Deus para perdoar. Foi uma conversa que eu tive com o Diego. E eu lembro que depois desse, né, da minha conversa com o Diego, no outro dia eu recebi 2 mensagens de pessoas que não são da igreja. Caramba, que assistiram? Que assistiram. E eu mandei, assim, eu mando na minha lista de transmissão dos versículos, né? Então não é só para a igreja que eu mando para 500 pessoas, né? E aí 2 pessoas no outro dia me mandaram assim, pastor, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sempre disse aquela frase que vocês condenaram, né? Quem perdoa é Deus. Caramba. E aí quando vocês falaram lá, não, Deus nos deu poder para perdoar, eu fiquei envergonhado. E é curioso que no dia vocês falaram sobre, seria a parte mais teológica, né? Mas... Foi prática, né? Foi prática. Foi prática. Eu falei isso porque eu fico com medo do Diego, que o Diego é extremamente teológico e filosófico, né? Mas ele, nesse dia, foi bem pastoral. No quarto, estive aqui, eu e a Aline falamos sobre a confissão como um processo de cura, né? Vou até usar uma expressão aqui, que ela, fora do contexto, ela cria uma coisa, né? Pecado não confessado cria um obstáculo para a gente seguir a vida, essa é a verdade. Então a gente falou sobre isso, como a confissão cura a nossa alma, nos liberta e permite que a gente possa caminhar, né? Por último, eu e o Washington sentamos aqui, foi uma conversa muito boa também com o Washington, todas as conversas foram muito boas, mas a relação de tristeza. Qual o papel que a tristeza tem no processo de confissão? A gente precisa ficar triste, tem que ficar triste, não é para ficar triste, triste até que ponto? E até que ponto ficar triste é importante no processo de confissão. Talvez hoje a gente tenha um papo mais teológico. Sério? Porque o texto é teológico, o texto né? Profundo. O texto é teológico, é por causa disso, né? A Débora é extremamente pastoral, eu sempre falei, né? Se a IPB ordenasse, né? Pastor, pelo amor de Deus. Muito Brincadeirinha. Brincadeirinha, ela sempre fala para eu dizer isso. Era sério, mas ela falou que é brincadeirinha. Bem, Romanos capítulo 6. É o capítulo todo mesmo, porque só tem 23 versículos. Romanos 6. Antes da leitura, eu vou fazer uma oração. Maravilhoso bom Deus, pedimos direção de Teu Espírito, agora que vamos ler a Tua Palavra e vamos meditar nela, que a Tua Palavra fique gravada no nosso coração, Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a caminhar e a fazer as coisas de forma que o Teu nome seja engrandecido. Suplicamos por graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou fazer a leitura aqui em 1.5. Ok.
Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o nosso corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bem. Se tem uma coisa que fica muito claro para mim, Débora, nesse texto, né? Não sei se é a sua opinião, é que Paulo deixa claro aqui essa nossa relação com o pecado, né? Agora, como discípulos de Jesus, a gente não pode ter uma relação de prazer ou de pequei e está tudo bem. Não. Por isso que é tão importante a gente falar sobre a disciplina da confissão, né? E eu falei lá no início, e repeti isso várias vezes, de que como a gente pratica a confissão sempre no culto, a gente tem um risco mesmo de tornar a prática da confissão um ritual vazio e sem sentido. Então a gente precisa olhar para essa circunstância do pecado, né? Que o pecado é de verdade um tropeço pontual, não uma prática constante para quem está em Cristo. E eu preciso tratar, e a gente falou todo esse tempo sobre isso, né? Sim. E certamente fecharemos aqui hoje com chave de ouro. Sem pressão. Sem pressão. Mas a primeira pergunta é assim, Paulo é bem enfático para dizer que nós morremos para o pecado. Nós morremos para o pecado. Mas morremos mesmo. Como é que a gente lida com esse negócio? Se eu percebo o pecado, morri ou não morri? A Bíblia é clara, né? O texto é muito claro em falar, sim, vocês estão mortos para o pecado. Mas eu entendo isso numa perspectiva de Jesus venceu isso. Jesus venceu esse pecado. Então vocês estão mortos para o pecado na eternidade. Isso fica um pouco confuso com a nossa prática, né? Mas a ideia é, Jesus enterrou a nossa velha natureza, né? Aquela que estava agarrada no pecado, né? Grudada no pecado. Mas ele não só fez isso, ele deu uma nova possibilidade, uma nova natureza a qual a gente pode se agarrar, né? Então, sim, nós estamos mortos para o pecado, numa perspectiva do que Cristo fez por nós
E aí o que cabe a nós, né? É esse continuar vencendo diariamente, né? Continuar nos dedicando a isso, né? A vencer o pecado diariamente, porque ele... É curioso, né? Parece um pouco paradoxal, né? Nós estamos mortos para o pecado, mas ele não está morto, né? O pecado continua tentando, de alguma forma, né? A nós. Mas nós não devemos temer, mas confiar nisso que Jesus fez, né? Cristo, sim, venceu o pecado de uma vez por todas, e a gente pode focar no que cabe a nós, que é o diário, né? E o diário na nossa dedicação à santificação, no nosso... você falou, né? Nessa questão da gente desgostar do pecado, né? De ter essa atenção, se a gente realmente quer se afastar do pecado, né? A gente acaba se acostumando com ele no dia a dia, né? E isso sim é inaceitável. Isso não é estar morto por pecado, né? Quando você fala, né, me vem muito a ideia uma palavrinha, responsabilização, né? Às vezes a gente transfere a nossa responsabilidade por circunstâncias da vida. Do tipo, vou falar um tema que eu sempre falo porque sempre me vem à mente quando eu penso isso. Ansiedade. Aí a pessoa diz assim, não, mas minha mãe é ansiosa, minha avó é ansiosa, é de família. Na minha família tem um DNA chamado ansiedade. Quando eu faço isso, eu tiro, qualquer responsabilidade sobre os meus atos, porque se é genético, eu posso fazer, né? É mais forte do que eu, né? É genético. Segundo, eu também elimino qualquer perspectiva de fazer diferente, né? Eu não posso lutar contra, porque eu sou assim, eu não vou mudar. Então, quando Paulo, aí eu acho que é uma estratégia mesmo do Espírito Santo dizer assim, não, para de se olhar assim. Você precisa olhar no espelho, e quando você olha no espelho, o reflexo não é a sua imagem, mas é Cristo. Sim. Né? Quando você olha, o que eu vejo não é a minha realidade hoje, é a projeção que foi feita em mim pelo plano de Deus. É assim que eu me enxergo, né? Então, eu olho e vejo, caramba, eu pareço ele? Uau! Eu tenho um caminho a percorrer. Você concorda com isso? Que as pessoas têm essa coisa de não é minha responsabilidade, eu não vou fazer isso. Então, por isso que essas expressões muito enfáticas, ainda mais nesse mundo, como Bauman diz, né, líquido, em que não existem verdades, ouvir Paulo dizendo, nós morremos, assim, não, depende. A gente relativiza essa verdade e ela não é mais uma verdade absoluta. O que você acha disso? Eu acho que a gente é muito focado na gente mesmo quando não tem que ser e pouco focada quando tem que ser, né? Essa morte essa morte para o pecado é uma coisa que Cristo fez e Ele conquistou. Então, a gente virar e dizer não consigo, de certa forma é uma afronta, né? Senhor, o que o Senhor fez não foi suficiente para eu conseguir. Né? Assim, todo o seu esforço... Eu acredito que o Senhor fez tudo, mas assim, eu não consigo ver. Mas ainda não é suficiente. Se você puder fazer mais um pouquinho, brincadeira. Mas é um desconfiar do que Cristo conquistou para nós. E é isso, né? Que a gente canta, que a gente lê, que a gente fala, né? Cristo conquistou por nós. Então, quando a gente fala que vai vencer um pecado, né? Por fé mesmo, a gente não está falando eu sou forte. A gente está falando, eu confio em Deus, eu confio em Cristo que quer que eu vença o pecado. Né? A gente não pode esquecer disso. Ele é o mais, é o que mais quer isso, né? Que a gente vença esses pecados e esteja apartado mesmo dele. Os pecados também bateram a porta de Jesus, né? E ele disse não, as tentações apareceram, né? E ele resistiu. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que Jesus é o segundo Adão, né? Ele é o protótipo obediente, completamente obediente, aí me faz lembrar do primeiro Adão, como é que a gente foge da responsabilidade, né? O Senhor aparece lá no jardim e diz, e aí Adão, onde você está?
Não, tô aqui escondido, porque eu percebi que eu tô pelado e tal. Ué, mas como é que você percebeu que eu tô pelado? Não, sabe aquela mulher que... Assim, ele não tem nenhuma responsabilidade. Que homem sem vergonha, né? Assim, ele não diz assim, Senhor, eu errei. Eu fiz o que o Senhor falou que não era para eu fazer. Não, ela fez. Ah, não, foi a serpente que fez. Então, sempre tem essa coisa de jogar. Então, eu acho que o crente, é claro que, para mim, as pessoas sempre dizem que eu sou muito radical, eu sou mesmo. Mas, o Evangelho. Então, mas é isso que eu ia falar. O Evangelho é radical. Se a gente lida com o pecado sem essa radicalidade, a gente peca. Com certeza. Porque é uma porta, né? Assim, se eu não entendo, eu morri, mas assim, eu tô semi-morto, eu sou um zumbi. Eu tenho meia vida, meia morte, não sei onde eu tô. Eu sempre vou ter possibilidade para o pecado, né? Sim. E geralmente a gente afunda, né? A gente não... Se a gente se acostuma, a gente não é raso. É para enfiar o pé na lama, é para enfiar, né? Haja visto o ditado, chutei o pau da barraca. Né? Bem, tem uma outra expressão teológica também, que é muito legal, que Paulo diz assim no versículo 3. Ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Caramba! E eu me perguntei assim, o que é para nós o batismo e como é que a gente pode ignorar o batismo? O batismo é um sinal do que acontece de forma invisível, né? Ele é um sinal visível do que acontece de forma invisível, mas com muito cuidado a gente às vezes tende a separar as coisas, né? Mas não dá para uma coisa acontecer sem a outra, né? Assim, tudo bem, é um sinal, mas é um sinal que está muito conectado, não dá para desvincular, né? Essa nossa conexão com o Espírito Santo e o batismo. E até dadas todas as salvaguardas, né? Não é assim, o batismo salva, né? A água que salva, a gente sabe disso. Mas o que ele representa... O que ele representa é o que salva. E eu fiquei pensando na analogia do casamento, num sentido de... Não é só a intenção de casar, né? O casamento acontece ali, né? Naquele momento da aliança. Naquele momento de trocar de alianças, de fazer promessas, é ali que o casamento está acontecendo de verdade, né? E assim também o batismo é um momento de fazer promessas, sim, né? E de se conectar de forma diferente com o Senhor, né? E com uma certa responsabilização, né? É diferente também. Então é um momento essencial e nesse momento a gente, acho que realiza, né? Entende e recebe tudo isso que Jesus conquistou para nós. Você falou dessa relação daquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, né? Por vezes eu acho que a gente fica muito preocupado com aquilo que a gente está vendo, né? Acho tão interessante, assim, as pessoas às vezes fazem festa o dia do meu batismo e tal. Eu acho mesmo que tem que fazer festa, não estou condenando a festa, não. Mas há um aspecto de morte muito forte que Paulo está falando aqui, não é só de vida. Legal, você tem uma nova vida em Cristo, mas a nova vida em Cristo representa uma morte para outras vidas. Sim. Não é assim, siga a sua vida e agora você tem um plus que se chama Jesus, né? Até rimou. Mas não é isso. E às vezes eu fico preocupado se a gente realmente entende esse fator morte. Porque Paulo está dizendo aqui, às vezes a nossa atitude nós ignoramos isso. Sim, sim. Voltando à analogia do casamento, né? Imagina alguém que acabou de casar e quer continuar vivendo como solteiro. É impensável, exatamente, né? Mas às vezes, nesse processo do batismo, talvez o ignorar seja exatamente eu voltar à vida anterior, né?
Eu ignoro os compromissos que eu assumi com o Senhor, eu ignoro aquele momento, né? Aquele momento de aliança e de conexão com o Senhor e volto a um outro momento antes disso, do qual Ele me tirou, né? Do qual Ele me resgatou. Isso é ignorar, né? A gente voltar para uma coisa que Deus já nos livrou. E me lembra muito a ideia do povo de Israel falando que desejava a carne lá do Egito, né? Saudade das panelas de carne, das cebolas. Isso, né? Então o povo é liberto por Deus da escravidão do Egito, mas pensa no Egito, deseja o Egito, quer voltar para o Egito. Se tivesse mais perto, talvez alguns tinham voltado, ainda bem que eles estavam bem distantes, né? E eu fico pensando nisso, né? Quando a gente... qual foi a palavra? Não é invalida o batismo. Ignora. Quando a gente ignora o batismo, é esse voltar para as coisas que fazem parte de outra vida. Né? Quando você falou de viver casado como solteiro, né? Solteiro, estando casado e querer viver como solteiro, eu fiquei pensando na expressão da palavra conversão, né? Que no grego é metanoia. Porque às vezes a gente fica preocupado com a prática, mas a prática ela é uma consequência de uma mudança de mente. E é isso que a gente está falando aqui. A primeira mudança que tem que estar acontecendo é aqui. Você precisa dizer para você mesmo, eu morri. E se você morreu, a partir dali você toma decisões a partir dessa mudança de mente. Às vezes fica a pessoa mudando só assim, não, eu vou mudar a roupa. Não, a roupa é uma consequência dessa mudança de mente. Se a mente não mudar, uma hora ela vai ficar chateada com essa mudança física. Sim. Então, se ela mudou a mente, ela não tem problema de pensar assim, agora eu não posso mais ver pornografia. Não, porque agora eu morri para isso. Não, isso aí nem mais faz parte. Não se discute, porque a mente mudou. Então, e aí isso é engraçado quando você pensa no casamento, porque nós somos casados, né? Então, eu casei com a Rosinha lá, eu entrei na igreja do Rio, quando eu saí eu estava casado. Mas... não aconteceu nenhum plim-plim, nenhum choveu purpurina em mim, eu me senti casado. Caramba, era 1h30 de diferença, sim, eu tinha mudado o meu estado, né, civil. Aí eu falei, caramba, mas não é só meu estado civil que mudou, agora o meu compromisso mudou, a forma de eu ver a vida mudou. Mas eu tinha entrado naquela igreja solteiro, então eu preciso entender que existe toda uma prática que vai mudar agora no dia a dia, mas que começa aqui, né? Senão eu ignoro aquilo que realmente o Senhor fez. Muito legal essa analogia com casamento, dá para entender bem, você que é casado. Mas tem limitações, tá? Não vai levando a analogia até o final, não, fica só nessa parte. É isso aí, todo exemplo tem limitações, né? Sabe uma coisa que tem interessante aqui nesse texto, Débora? Parece que Paulo está tentando convencer, olha que... aqui não é só paradoxal, é louco mesmo, né? Paulo está tentando convencer os crentes, porque a carta aos Romanos é a carta para uma igreja. Então, ele está escrevendo para os crentes. Irmãozinhos, não pequem. É uma questão... Parece tão básico. É uma questão tão básica. Tá. Parece básico, é básico, mas a gente erra no básico. Mas a pergunta é, qual é a relação disso com a confissão? Primeiro, em relação ao básico, aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. Para depois ninguém dizer que não foi avisado, precisa ser dito. Concordo com você. Mas eu entendo Paulo falando nessa hora, né? De uma forma um pouco mais geral. E aí ele fala, né? Você pare de pecar, né? Você não vive para isso. Mas eu pensei também muito imagina um médico virando para uma pessoa e falando, cara, você está alcoólatra. Você fica dizendo que você não está, mas você está alcoólatra, você precisa parar de beber. Para de negar. Para de negar e para de beber agora, porque senão você vai destruir sua vida, você vai destruir tudo que você construiu e o seu corpo também, né? Mas o que esse cara faz quando ele sai do consultório? Não adianta ele ter a mesma lista de compras do mercado, não adianta ele frequentar os mesmos lugares, não adianta talvez ele ter as mesmas amizades, né? Tem uma série de coisas que ele precisa fazer para se proteger disso, para se ajudar, né? Não é assim, então eu vou parar de beber até agora. Aí tem um monte
de garrafa de bebida alcoólica na casa dele. Por que ele bebeu até agora, né? Tinha um... Tem um pano ele de fundo construiu aí, aquilo por anos, né? É uma então, história, né? ele precisa desconstruir também, né? E se ajudar nesse processo, né? E aí a gente sabe, né, que as pessoas precisam fazer essa série de coisas, né? Quando se entende alcoólatra, né? Ela precisa se afastar e tal. Evitar hábitos, lugares, pessoas. Exatamente. E uma coisa é a reunião, né? É você ter alguém para dar conta. É você ter alguém para falar quando a sua tentação foi grande demais ou até quando você caiu, né? E eu entendo a confissão nesse momento, né? Assim, o povo que trabalha, né, lá nos Alcoólicos Anônimos já entendeu isso há muito tempo, que não adianta a pessoa lá, ai, tô há tantos dias sem beber, bebi, mas vou esconder. Isso não adianta de nada, não ajuda em nada no processo, né? Ela precisa falar, gente, eu caí. E aí, começar do zero, né? E eu entendo a confissão nisso, né? É um reconhecimento, assim, eu realmente caí, eu realmente pisei na bola. Primeira coisa, né? O reconhecer, o ter com quem compartilhar, talvez tornar aquilo mais real, né? Acho que a gente falou isso no público, né? Com o Lucas. Mas faz parte, né? De todo o processo para você sair daquilo, né? Faz parte o reconhecer a queda para você conseguir se levantar, senão você continua rastejando, né? Você acha que está de pé, mas você nem está de pé. E entender que a cada dia é uma luta, né? Quando a gente diz assim, eu tenho vencido o pecado, não é eu, Jesus pode falar que venceu, porque para ele é definitivo, mas para nós, o leão é cada dia, né? Que a gente luta contra ele. Isso me fez lembrar uma experiência que eu tive. Eu tive um amigo que ele foi usuário de drogas e tentei ajudar de várias formas, né? E uma das ajudas que eu tive, eu falei assim, cara, eu vou contigo numa reunião do Narcóticos Anônimos, que é parecido com os Alcoólicos Anônimos, né? Eu não conheço muito bem as diferenças e tal, mas eu lembro que eu liguei para lá para saber quando era a reunião e eu ia com ele, porque ele não queria ir sozinho. É a primeira coisa. Aí quando eu liguei, eu não lembro mais o nome da pessoa que atendeu, mas eu lembro o que ela falou. Ele falou assim, boa tarde, meu nome é Eduardo, é um nome hipotético, tá? Meu nome é Eduardo, eu estou há 10 anos, 3 meses e 2 dias sem fazer uso de droga. Em que posso lhe ajudar? Cara, aquilo ali eu fiquei emocionado. O cara contou anos, meses e dias. Beleza. Aí perguntei quando era a reunião e eu fui com ele numa reunião. Quando eu cheguei na reunião, era uma reunião aberta, né? Que só pode ir visitante numa reunião que é aberta, né? Do contrário, só gente que realmente está ali para se tratar. Mas nessa reunião aberta, tinha um camarada lá que estava há muitos anos sem usar e que naquela semana tinha recaído. Então ele tinha um negócio de cor, eu não sei se era lá naquele grupo ou se é uma prática que identificava a evolução, e naquele dia ele fez um símbolo lá e ele pegou o branco, que era o início da caminhada, e disse, porque eu caí essa semana, então eu estou há 3 dias sem fazer uso. Eu falei assim, cara, que profundidade. Assim, aquilo me fascinou. Isso é tratar com seriedade, né? E aí eu acho que entra a questão da confissão, porque não é só quando eu fiz, mas é quando você fala de ter uma pessoa que eu estou prestando conta. Imagina assim, Débora, eu tenho vício com Netflix. Vou contar um pecado aceitável, né? Tem um monte de gente viciada em Netflix e não vê problema com isso. Débora, eu tenho vício com Netflix. A pessoa fala, não, Fábio, luta contra isso, faz isso. Poxa, para de pagar esse negócio, já é um princípio para você não ver. Você me dá vários conselhos. Débora, eu estou há 6 meses sem acessar o Netflix. 6 meses, 2 dias. Isso é uma confissão, mas não uma confissão da derrota, mas uma confissão de eu estou lutando contra aquele pecado que eu te falei. E tem até uma coisa que eu falo muito com as meninas, né? Falava em PG, mas a gente pode confessar tentações para que elas não virem pecados. Isso ajuda muito a gente, né? Assim, o próprio confessar assim, caramba, tá me abalando de alguma forma, né? Vai te ajudar a aquilo não crescer, né? Aquilo
não desembocar mesmo, né? Você não cair de fato no pecado. Agora, muito cuidado, é um parêntese, né, que a gente está fazendo, com quem você vai contar essas coisas. Aí você assista o episódio O episódio segundo, que foi com o Lucas, né, falando sobre essa confissão pública. Porque qual é o risco aqui, né? Eu já ouvi isso pela função de pastor, mas eu já fiquei escandalizado, porque não porque eu não imaginava que a pessoa fosse pecador, mas ela contou de supetão, né? Um amigo meu, assim, ele não é pastor, mas é um cara crente, líder de igreja, ele virou para mim, numa conversa, ele soltou: cara, eu tenho muita dificuldade com mulher. E eu olhei assim e falei: calma, peraí, cara, você não conta isso assim do nada. Assim, mas como é isso? Não, cara, isso aí é o meu pecado. E continuou a frase, mas não falou como um pecado. Essa aí eu nem sei se foi uma confissão. Não, entendeu? Aí eu falei assim, então, a gente tem que ter cuidado da forma como fala e a intenção por que fala. É porque quando eu falo isso, eu estou reconhecendo que eu preciso de ajuda. Sim. Tentei um monte de coisa, não funcionou, então eu vou conversar com outras pessoas, mas muito cuidado. Procure gente que você saiba que tem o temor de Deus. Marque um horário, um café num lugar reservado. Às vezes eu tenho uns amigos que não querem vir aqui à igreja, pastores ou não, porque eles não querem ser vistos no gabinete conversando com o pastor, e eles pedem para conversar no shopping, né? Esse é um fardo que eles vão carregar, eu não tenho dificuldade com isso, né? A pessoa está numa condição de que ela nem consegue reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Mas tudo bem. Aí eu lembro que eu cheguei no shopping, eu não sabia sobre o que a pessoa ia conversar, né? Aí eu falei: vamos sentar aqui, eu gosto aqui desse café que tem aqui. Eu disse: não, aqui é muito aberto. Vamos pro cinema. Falei: meu Deus, o que vai contar, cara? Eu falei: cara, nós estamos no shopping, né? Assim, aí eu escolhi a cafeteria mais vazia, no lugar mais distante, para criar um ambiente que ele pudesse abrir o coração, mas é complicado demais, né? Mas é curioso que a gente tá falando do confessar, né? E tem esse aspecto das pessoas, do público, mas tem um problema anterior que muitas vezes a gente não está confessando nem para Deus. Boa. Se você está conseguindo achar uma pessoa de confiança, confessar para as pessoas, maravilha, mas você precisa confessar para Deus. Primeiro passo. Muitas vezes Está tentando esconder até de Deus. Ou não está percebendo, ou não está ligando, né? Que são coisas muito mais complicadas. Aí o Paulo tem que vir e dizer: para de pecar, meu irmão, para de pecar, falar o básico, né? E aí, assim, uma outra questão. Paulo, nesse capítulo todo, ele falou de pecado, né? Veremos de pecado. Eu acho muito interessante porque a gente fala de pecar, eu sou pecador, mas pecado, pecador é uma expressão genérica, né? E o problema é que quando é genérico, talvez eu fale, mas eu não consiga me relacionar. Se eu falar aqui: você é pecador? Você pode escrever aí no chat: sim. Mas se eu perguntar: coloque no chat o seu pecado. Será que a gente consegue... Só vai aparecer perfeccionismo. Que perfeccionismo tem um pecado que até Deus aceita, né? Ai, meu Deus. É brincadeira, como diz a Débora. Brincadeirinha, tá? Deus não aceita isso não, é pecado. Mas assim, falando de confissão, é preciso dar nome ao pecado? Com certeza. O próprio Paulo, nesse texto, ele fala geral, mas em outros textos ele dá umas listas enormes, né, de pecado. Não, verdade. Nome ele sabia bastante. Mas... E isso me faz entender como ele trata, né? Como Paulo lida com essa questão, né? Ele está dando uma instrução que mais teológica mesmo, né? Mas em outros momentos ele vai falar: toma cuidado com isso, com aquilo outro, né? Entendendo que você olhar cada pecado é importante, né? Claro que, assim, o principal é a gente odiar pecar, eu acho, né? Assim, a gente tem que ter repulsa. Ter repulsa por qualquer da pecado. Ânsia. Se a gente tivesse repulsa por qualquer pecado, assim, cara, eu quero tanto agradar a Deus que eu odeio tudo que desagrada, talvez a gente não precisasse dar nome para os pecados, mas a gente sabe que a gente não está assim. A gente não está nesse nível, né? Então é muito importante a gente conhecer nosso inimigo,
né? Saber com quem a gente está lidando. Contra quem a gente está lutando, né? Isso. E quando Paulo fala lá no... Eu não lembro qual versículo, que ele fala de domínio, reino. É porque você leu numa versão, eu li na outra. Aí eu fiquei confusa. Mas ele fala, né, que não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Qual versículo que você leu? 12. O 14 diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Isso. Ele tá falando de reino, né, de dominação. Tá algemado, escravizado. E não são todas as coisas na minha vida que eu preciso me preocupar nesse nível. Né? Eu sei quais são as coisas que eu preciso me preocupar nesse nível. Eu sei quais são as coisas que podem ser algemas. Né? Tem coisas tipo dinheiro. Pode aparecer carteira, pode aparecer... Isso não vai mexer comigo. Acabei de falar isso hoje. Isso não vai mexer comigo. Talvez com outro mexa. Mas eu sei o que é o meu problema, né? Então, nesse sentido, a gente precisa dar nome aos pecados, né? Ir mais a fundo, né? Às vezes, acho que até esse dar nome talvez seja encontrar a raiz, né? Porque às vezes a gente está falando de algo que eu fiz assim, pai, eu briguei com fulano. Mas conversa com o pai e vai entendendo as camadas disso, né? Por que eu briguei com fulano? Talvez porque o meu coração esteja cheio de orgulho, porque talvez eu me ache melhor do que o fulano. E aí a gente vai entendendo quais são as camadas desse pecado, né? E talvez encontrando a raiz, né? Dar nome também acho que pode ter esse sentido. Entendi. Caminhando para o final, eu tenho uma impressão assim. Para mim, a palavra mais forte desse capítulo é a expressão da liberdade, né? Que a confissão, reconhecer o pecado, me traz essa liberdade. Eu preciso me sentir livre em Cristo Jesus. Mas eu queria saber, assim, o que você acha que para você, o que permeia todo esse capítulo 6? Qual é a expressão que mais te chama a atenção, assim, com relação a essa disciplina da confissão, esse tratar o pecado? Fugindo só um pouquinho, eu acho que é a seriedade com que é tratada, o peso que Paulo coloca nesse texto, né? Responsabilizar, né? Eu sinto esse texto um pouco mais, assim, mais impactante. Preste atenção, eu vejo Paulo nesse texto esmurrando o púlpito e falando com muita veemência. Viu, igreja? Né? Esmurrando o púlpito. Então, isso me chama muita atenção, mas eu acho que o que mais me chama atenção é essa ideia de: você vai reduzir o sacrifício de Cristo? Se você continuar nisso aí, você está reduzindo o que Jesus fez. Sabe, se você continua... Reduzindo, tornando nulo, né? Isso. Tornando nulo, vazio, sem sentido. Tornando vazio o que Cristo fez. Acho que isso é o que... Isso é pesado, né? Isso é pesado. E isso, muitas vezes, eu acho que é pesado porque me remete a essas questões, né? Talvez eu esquecer que pequei. Ou talvez eu não lembro exatamente o que foi, como aconteceu, ou eu esqueço de confessar. Sabe, não combina. Não combina a forma como Paulo associa isso diretamente ao que Cristo fez por nós e a importância que a gente dá no dia a dia. Muito bem. Bem, nós estamos chegando ao fim de mais uma Academia da Alma, né? Débora pode separar suas considerações finais aí, para você falar, e depois você ora. Mas eu lembro aqui de tudo isso que a gente conversou, de um pastor, na época da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, né? Na época do nazismo, pastor Dietrich Bonhoeffer, depende do alemão se ele é alto ou se ele é baixo. Muito bem, esse moço aí, ó, tem um livro chamado Discipulado, um livraço. E ele cunhou a expressão graça barata e graça preciosa, né? Mas a gente precisa entender o contexto que ele fez isso. As igrejas, na época do Hitler, né, do nazismo, elas tinham que tomar uma decisão. Ou elas se mantinham fiéis
ao Evangelho e pagavam um preço com a própria vida, ou elas se rendiam ao nazismo e faziam parte do Estado. Não foram poucos os pastores e as comunidades que se renderam ao nazismo, né? Se tornaram igrejas oficiais da Alemanha nazista. Mas Dietrich Bonhoeffer e um outro grupo de resistência, eu adoro essas paradas assim de resistência, eles foram contra o governo, foram perseguidos. Dietrich Bonhoeffer foi morto por causa disso, e alguns dias antes do Hitler também ser morto, né? Então, para mim fica muito essa história de levar a vida com Cristo, é algo que a gente precisa levar a sério, né? Então, naquela época lá da Segunda Guerra Mundial, o pecado da igreja foi ser omisso, ignorar o batismo de Cristo, ou seja, viver nas quatro paredes e perder a sua identidade. Então, quando a gente fala de pecado, a gente não está falando só da moralidade, às vezes a gente ponta nisso, né, da pornografia e tal, essas coisas que todo mundo fala, mas existem pecados muito mais sorrateiros, como, por exemplo, não colocar a mão no arado, não servir ao Senhor, não colocar a sua vida à disposição do reino. Eu garanto para você, ter muita gente pecando com relação a isso. Talvez você seja uma dessas pessoas, né? Como aquela igreja lá na época da Alemanha nazista. E a pergunta que a gente precisa fazer é: para o que Cristo morreu? Para que eu consagre a minha vida. Então, consagrar a minha vida significa me afastar, não é só dos pecados da moralidade, mas de todos os pecados que me cercam, inclusive de eu não parecer com Ele. Então, para mim fica muito claro isso. Vou começar citando ele mesmo, que ele fala: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Ele faz essa relação, né? A graça barata é uma vida sem confissão, né? Sem confissão de pecados. Eu acho que até a gente está encerrando, né, esse ciclo de confissão, então acho que de uma forma muito prática, você pode identificar se tem algo de errado, né? Na forma como você está lidando com os seus pecados e com o momento de confissão, né? E aí eu pensei em 3 coisas principais, né? Primeiro, veja se você não está lembrando dos seus pecados. Isso é um problema. Segundo, se você não está vendo necessidade de confessar. Se no seu momento de oração você está passando batido, não é porque você não lembra dos seus pecados não, mas porque você não está vendo a necessidade disso. E depois, se as suas orações estão sendo mais justificativas do que confissões. Isso pode acontecer, né? A gente começar a se defender diante de Deus. E se for qualquer uma dessas coisas, peça ajuda. Estamos aqui para isso, né? Eu lembro do trechinho da música do Baruch, né? Mas às vezes em que eu confesso, tenho em ti o que mais peço. Perdão e misericórdia me alcançam e lançam para bem longe de mim a acusação. A confissão é muito importante para a gente sentir essa liberdade. Muito bem, viu, cara? Valeu a pena convidar ela? Que benção, né, cara? Eu conheci a Débora assim, sei lá, nem lembro o tamanho. Um pouquinho maior assim, eu não lembro mais, eu tô velho. Que benção, muito bom. Muito obrigado por você ter vindo. Foi muito bom estar aqui. Então, você ora para a gente encerrar. Pai, nós te pedimos auxílio, te pedimos a tua misericórdia mesmo. A gente sabe que o Senhor derrama misericórdia sobre misericórdia nas nossas vidas, Pai. Verdade, Deus. E te pedimos auxílio, Pai, para que a gente enxergue, Senhor, o tamanho da obra que o Senhor fez em nós. Para que a gente seja convencido diariamente pelo Espírito Santo do que Jesus comprou para nós, Pai. Amém. Que nós fomos chamados para a liberdade e não para a escravidão do pecado. Sim. Que nós temos como vencer o pecado porque Jesus venceu o pecado, Pai. E nos ajuda, Senhor, a nos achegarmos a Ti com total confiança de que o Senhor é um Pai amoroso que nos ouve, Pai. Mesmo quando nós
chegamos a Ti com pecados, com confissões. É nesse momento que o Senhor nos ouve e nos cura, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos achegar a Ti dessa forma, Pai. A realmente nos convencermos da importância disso e de que, ao tratar a confissão com seriedade, nós estamos nos achegando mais a Ti, É Pai. verdade, Nós Deus. estamos agradando mais a Ti, nos afastando do pecado, Pai. Mas nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que diariamente nós lutamos contra isso, mas também sabemos, Senhor, que o Senhor é o que mais deseja que nós vençamos essa batalha. É Pai. verdade. E confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti para isso. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, até semana que vem. Tem uma disciplina nova, né? Semana que vem. Te aguardo lá. Tchau, Deus te tchau. abençoe.